Oi, eu sou a Laura Conter, eu sou terapeuta e facilitadora de autoconhecimento, e que bom que você chegou até aqui, porque eu sempre coloco como intenção para o meu anjo da guarda, para que o meu conhecimento, as minhas consciências, o meu trabalho chegue até as pessoas que receberão contribuição expansiva com isso que eu estou compartilhando. E na aula de hoje, eu quero trazer aqui o que você precisa saber quando você se sentir perdida, como você pode se olhar, como você pode se tratar, se enxergar nesses momentos que você estiver passando por essa sensação de estar confusa, de estar se sentindo desorientada, de estar realmente se sentindo perdida em alguma área da sua vida ou em todas, como eu me senti durante bom tempo da minha vida. Mas para poupar aqui o teu tempo, eu quero alinhar com você para quem é e para quem não é o alinhamento do caminho. Então, eu vou começar falando para quem não é, para ver se de repente você se encaixa em alguma dessas questões que eu vou trazer aqui, e aí, no caso, você já se desconecta dessa proposta. Então, para quem não é o alinhamento do caminho, isso que eu tenho para ensinar, isso que eu tenho para compartilhar. Primeiro de tudo, para as pessoas que não acreditam em nenhum aspecto da espiritualidade, para que não acreditam em Deus, não acreditam em nenhuma força superior, independente de qual seja a religião. Ou seja, eu sou cética e eu não acredito. Então, o alinhamento do caminho não faz sentido para você, porque todo o meu trabalho é uma fusão da espiritualidade com o autoconhecimento, e eu brinco que é como o café com leite que se mesclam, se complementando e formando uma única coisa, que é a tua experiência humana, a tua experiência como mulher, as suas informações internas, o teu mental, o teu emocional, os seus padrões, as suas programações internas com as informações que você acessa a nível de alma, fazendo essa fusão. Então, se você não acredita em espiritualidade, não vai fazer sentido você seguir acompanhando essa aula e a proposta desse curso. Também não é para as pessoas que não querem se trabalhar, que tudo que ela aprende, ela acha que é para as outras pessoas. Então, eu estou aqui falando alguma coisa, nossa, isso aqui serve para fulana, isso aqui serve para minha mãe, isso aqui a minha irmã precisava ouvir. E não porque você está querendo compartilhar, mas a partir daquela postura onde eu estou olhando sempre para os outros, pegando aquilo que eu estou recebendo e tentando encaixar essa carapuça nos outros e não estou olhando para mim. Ou seja, eu estou aqui assistindo essa aula, eu estou fazendo essa busca. Então, de que forma isso que está chegando serve para minhas questões e o que não serve, eu simplesmente descarto e pego, extraio aquilo que me conecta e faz sentido com as questões que eu estou passando, com o que eu estou vivendo. Então, se você é uma pessoa que foge de olhar para si mesma, essa jornada também não é para você. Outro aspecto, para quem também não é, para quem se vitimiza, ou seja, você pode de fato ter uma dor, estar passando por algo ali realmente difícil e desafiador, mas ao invés de você querer curar isso, de querer entender e transformar para que você se liberte dessa dor, desse sofrimento, disso, dessa dificuldade que você está passando, ao invés disso, usa essa dor para se vitimizar, para que as pessoas sintam pena de você, para que as pessoas te cuidem, para que as pessoas te deem afeto. Então, se a tua dor hoje tem uma função, se a tua dor hoje ela ocupa esse lugar, essa utilidade de manter você cercada de atenção, por mais que seja mantendo ali num problema e não saindo dessa situação, ou seja, a vitimização, por mais que me custe muito, ela tem uma utilidade na minha vida. Então, se para você a tua dor, o teu problema e estar perdido tem essa função, essa jornada também não vai se encaixar para você. E para quem coleciona conhecimento, mais um curso, mais uma ferramenta, mais um retiro, mais uma imersão, mais um livro, mais uma palestra, mais uma aula, mas eu vou lá, eu me encho de conhecimento, eu sei muita coisa, mas eu não extraio nada disso para aplicar na minha prática. Ou seja, eu sei muito, mas eu pratico pouco. Eu aprendo muito, mas se você olha na sua vida, dá a sensação que há 3 anos talvez você estivesse vivendo mais ou menos a mesma coisa, ou sendo da mesma forma e agindo da mesma maneira. Então, se você é uma colecionadora de conhecimentos, isso aqui também não vai fazer sentido, porque tudo que eu trago é para simplificar ok, como eu transformo todo esse conhecimento, toda essa consciência
em algo efetivo. O que que eu faço com isso? Aqui na relação comigo mesma, no meu mergulho interno, na minha vida, no dia a dia, na minha relação com as pessoas, no meu posicionamento interno. Então, esta é a linha base do meu trabalho. Sempre pegar aqui do conhecimento e simplificar e extrair uma prática para que você possa ir construindo ali uma mudança, o seu desenvolvimento, a sua transformação. E algo que eu acredito é que o simples colocado em prática é o transformador. Que você não precisa esperar algo extraordinário, uma ferramenta fantástica que vai revolucionar a tua vida. Não, é exatamente começar dos passos que são simples, o básico, que muitas vezes você já sabe e não colocou ainda. Então, como você vai para a etapa seguinte no teu desenvolvimento, se nem o mínimo, se nem o básico você começou? Então, aqui nessa jornada é sempre partindo de o simples, quando eu colocar o simples em prática, quando eu começar isso na minha vida, na minha forma de me enxergar, na qualidade do meu discurso interno, isso aqui vai trazer uma mudança, isso aqui vai trazer um impacto, e aí aos poucos você vai então aumentando o teu repertório, aumentando a tua confiança e a sua mudança chega, tanto dentro e depois que você movimenta dentro, fora isso se atualiza também. E também não é uma jornada para quem racionaliza tudo, ou seja, eu quero entender, mas não quero entender porque eu tenho sede de consciência, de clareza, mas é porque eu quero respostas para fazer eu sair de um sofrimento. Ou seja, eu quero racionalizar para eu não ter que lidar com o que acontece dentro de mim. Eu uso a minha mente para fugir daquilo que está dentro. E uma última questão, que é pessoas que justificam tudo com energia, com misticismo ou com espiritualidade para não se trabalhar internamente, para não lidar com o que precisa, tudo eu jogo para o campo de energia, tudo eu jogo para o espiritual e tudo eu jogo para o misticismo. Como eu disse, aqui a base do meu trabalho é essa mescla, essa fusão, onde o autoconhecimento e a espiritualidade permeiam. Eles andam junto como uma grande parceria, uma engrenagem. Mas tem a tua parte e tem a parte espiritual que vão se complementar. Então, esse é o alinhamento para quem não é. Ok, Laura, mas então para quem é essa jornada? Primeiro de tudo, para pessoas que já disseram basta. Eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu já sei, eu já decidi. E quando você decide, a mudança chega. Quando você decide, é como se você levantasse da cadeira e falasse: ok, arregaçando a manga e falando o que precisa ser feito, que eu estou pronta. Eu vou passar pelo processo, eu vou fazer o que se requer, porque eu não quero mais. Eu já estou de saco cheio de estar me sentindo dessa forma. Há quanto tempo eu estou esperando algo acontecer e nada acontece? Então eu estou com sede de mudar porque eu estou cansada, já deu o meu basta aqui, nessa situação que eu estou passando, nisso que eu estou sentindo, nisso que vem se repetindo na minha vida e que eu estou esperando algo acontecer e que nada aconteceu até então. Porque não é o tempo que cura nada, mas o que você faz com o tempo enquanto ele está passando. Então é uma jornada para quem falou, ok, chacoalhei, levantei da cadeira, cansei, cansei. O que que tem que fazer? Para onde tem que olhar? O que que precisa mergulhar? Que eu tô afim. Então, são para essas pessoas, pessoas que estão se sentindo perdidas, pessoas que estão exaustas, pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas, mulheres que estão buscando viver com mais leveza. E eu gosto de pontuar aqui que uma vida leve, de forma alguma, é uma vida sem problemas. O nome disso é Disney. Uma vida leve é uma postura interna. É como eu olho para a situação, é como eu me olho e me trato diante de dificuldades, de desafios que eu estou vivenciando, porque a vida é isso, essa grande montanha-russa com altos e baixos, e às vezes a vida vem como uma onda, mudando os seus planos, destruindo ali o teu castelinho de areia e falando, gata, mudou. Descarta esse roteiro aí, porque eu trouxe novos planos para você. Eu recalculei a tua rota ali. Então, é como você se trata, como você lida com o teu universo interno, quando a vida vem mudando roteiros, planos, a direção, quando a dor chega, quando o luto chega, quando os problemas aparecem. Então, uma vida com leveza não é uma vida onde você fica ali tentando controlar a tudo e a todos para que as coisas sejam de uma forma segura, planejada e controlada.
para que não existam riscos, porque isso é uma grande ilusão, isso é uma grande utopia. A vida é essa loucura de altos e baixos. A questão é como você vai estar quando a vida trouxer tudo isso, tudo inesperado. Quem você vai ser para si mesma, como você vai se enxergar, como você vai se tratar, como você vai olhar para essa situação. E não é com uma gratidão forçada, não é com um negacionismo, mas é com esse acolhimento, com esse apoio, com esse suporte. Eu digo que é ser capaz de oferecer a si mesma a mão, estender a mão para quando você mais precisa, ao invés de ser a pessoa que vai estar ali apontando o dedo para você e chutando a tua própria costela quando você cai. Então, é para as pessoas que estão buscando mais motivação, mas não a motivação de um estado de ânimo, que eu sou uhul, motivação no sentido de um sentido mais profundo na minha vida. Não é possível que minha vida vai ser só isso, só trabalhar, pagar conta e no final de semana fazer alguma coisa, chegar em casa e dormir. Não, não é possível que minha vida é algo tão mecânico, tão automático e tão vazio e superficial. Então, são para as pessoas, para as mulheres que estão sentindo falta, uma sede de ir além, de se aprofundar mais, de encontrar mais sentido, mais profundo em si mesma, em primeiro lugar. Para mulheres que querem melhorar a relação consigo mesmas, que estão cansadas de serem a primeira pessoa a se criticarem, a se julgarem, a se inferiorizarem, a se tratarem de uma maneira tão humilhante que elas não teriam coragem de tratar nenhuma outra pessoa usando as mesmas palavras, o mesmo tom de voz que muitas vezes você usa aqui, ó, na qualidade do teu diálogo interno. Então, para mulheres que querem começar, como eu falo, formar essa parceria consigo mesma. Eu quero me apoiar, eu quero me sentir segura, eu quero me incentivar, eu quero ser a pessoa que vou me acolher quando eu precisar, quando eu estiver passando por um momento difícil. Eu quero ser a pessoa, para mim, que vou me incentivar quando eu estiver com medo, quando eu estiver perdendo a esperança, quando eu estiver passando por algo muito difícil, eu quero ser a pessoa que vai dizer para mim, eu estou aqui comigo. Então, para essas mulheres que querem construir esse tipo de relação consigo mesma, e não usando palavras de afirmação o tempo inteiro, repetindo frases que você fala uma frase de afirmação, mas logo em seguida você já pensa três frases já rebatendo aquilo como não é isso. E eu sei que é mentira o que eu estou dizendo para mim mesma. E também para as mulheres que querem, como eu falei, né, se trabalhar, se sentirem mais amorosas, mais acolhedoras consigo mesmas, mulheres que querem se entender mais, eu quero entender o que eu gosto, o que eu preciso, o que faz o meu coração vibrar, quais são os meus valores, o que me representa, o que existe de mais profundo aqui, mas porque eu descobri, e não porque alguém me disse ou porque alguém quis que eu fosse dessa forma ou achou que era o melhor para mim, mas porque você encontrou isso dentro de você. E isso é valioso. Isso é precioso quando você aprende a mergulhar internamente para encontrar as respostas dentro de você. Então, é uma jornada para mulheres que estão comprometidas consigo mesmas. A minha vida é minha responsabilidade, ninguém tem que me salvar. Ninguém deve nada para mim, ninguém tem que fazer nada por mim. Eu assumo a rédea das minhas vidas nas minhas mãos. E eu posso olhar, quando você pensa que só depende de você, você pode olhar para isso como, poxa, que é algo pesado. E eu te convido a olhar para isso como algo libertador. Caramba, só depende de mim. Se só depende de mim, significa que eu posso colocar minha energia, eu posso me entregar, eu posso ir na profundidade que eu quiser ir, no comprometimento que eu quiser ter comigo mesma, para eu chegar aqui dentro onde eu quero, onde eu mereço, onde eu preciso chegar, para eu me sentir forte, inteira, segura, confiante, para que eu aprenda a me bancar dentro daquilo que eu sei de mim, ou seja, para que você se conheça a partir do teu sentir, dos seus olhos, da sua própria experiência, e não mais pelo olhar dos outros, pelo julgamento dos outros, a opinião das outras pessoas sobre quem você é, sobre o que você consegue, sobre o que você é capaz. E o mais difícil é fazer essa separação quando são pessoas que você ama, que você confia e que você admira.
Então, se você não se conhece, você vai seguir se olhando a partir dos olhos dos outros. Por mais que sejam pessoas que te amam, não necessariamente o que elas estão enxergando sobre você seja a verdade sobre quem você é. E tampouco seja o melhor sobre quem você é. Então, qual é o caminho para eu me conhecer, para eu me descobrir, aprender a fazer esse mergulho interno, a fazer essa fusão de eu vou buscar aquilo que está consciente, vou mergulhar no que eu ainda não entendo, no que eu não tenho nome, e vou usar o amparo da espiritualidade para trazer consciência para aquilo que eu estou presa em limitações. Então, existe uma proposta de um mergulho muito profundo disponível para você e para melhorar a relação consigo mesma. Então, hoje, eu vou ensinar aqui para você a lógica por trás do alinhamento do caminho, que foi o mergulho que eu fiz, a jornada que eu percorri desde 2011, trilhando esse caminho do autoconhecimento, de meditação, de Kundalini Yoga, de Reiki, de várias formações ali de terapias holísticas, de muitos retiros, de muitas imersões e de muita prática. Então, qual foi ali o néctar que eu extraí quando eu me senti perdida e que eu trouxe para essa jornada e que eu quero compartilhar aqui com você hoje? E para você entender o porquê e como eu criei a metodologia do alinhamento do caminho, eu preciso te contar um pouco sobre mim. Me sentir perdida foi a maior dor que eu tive na relação comigo mesma. E quando eu digo me sentir perdida, no meu caso, era no aspecto profissional. Quando eu falo de caminho, não necessariamente eu estou falando da sua carreira ou da sua profissão. O caminho seria a tua jornada na tua vida. Mas ali no meu aspecto em que eu me sentia perdida era dentro da minha carreira profissional mesmo. Eu tinha uma formação, eu era formada em letras, eu tinha uma carreira, eu dava aula de inglês, mas eu não sentia que era aquilo que eu deveria estar fazendo. Eu não sentia força, eu não me sentia conectada. Por mais que eu gostasse de dar aula, e eu ainda gosto de dar aula, eu não encontrava uma inspiração, uma motivação, eu não tinha um propósito para fazer aquilo. E quando eu falo propósito, eu não quero que você imagine um propósito como um grande chamado. Não, eu não tinha um porquê, não tinha um porquê que me motivasse muito a fazer aquilo. Era como se fosse uma centelha que logo se apagava. Então, quando era um desafio para mim, eu ficava instigada, motivada, eu me entregava, me empenhava. Mas a partir do momento que os desafios acabavam, eu murchava, era como se uma grande luz se apagasse dentro de mim e eu ficasse como se fosse uma uvinha passa, murcha, seca, e era assim que eu me sentia, sem vida. Eu me sentia vazia, eu me sentia como um grande tanto faz, a vida como um grande tanto faz. E me sentir perdida foi muito desafiador para mim. Eu tinha a sensação de que quando eu olhava para as outras pessoas, a sensação que eu tinha era que todo mundo estava muito bem resolvido, que todo mundo tinha muita clareza do que estava fazendo, para onde estava indo, por que estava escolhendo. Hoje eu sei que não é bem assim, mas na época era essa sensação que eu tinha, que estava todo mundo muito bem esclarecido, e quando eu olhava para mim, eu me sentia totalmente perdida e desconectada. E esse olhar de olhar os outros dessa forma e me olhar dessa maneira, fazia com que eu me sentisse sozinha, isolada, separada, como se eu estivesse vivendo uma grande dor ou um conflito, onde as pessoas não seriam capazes de me compreender, de me enxergar e entender dentro daquilo que eu estava sentindo e passando, porque elas não sentiam dessa maneira, elas não passavam por aquilo que eu estava passando. E os mecanismos que eu encontrava para tentar encontrar uma saída, uma solução, ou seja, para que eu encontrasse logo um caminho, era de me cobrar. Então, quanto mais perdida eu me sentia, mais eu me cobrava, mais dura era comigo, porque eu achava que se eu me pressionasse, eu não perderia tempo. Mas não porque eu tinha pressa, mas porque eu não queria mais me sentir assim. E o fato de me sentir perdida fazia também com que eu me sentisse insegura. Então, eu me sentia, de certa maneira, inferior em relação às outras pessoas. Eu não conseguia perceber o meu valor, por mais que eu enxergasse as minhas capacidades, as minhas habilidades, e sempre fui muito responsável.
me sentir perdida afetava a minha percepção de mim mesma. Então, eu me sentia insegura, como se eu fosse o café com leite. Sabe aquela brincadeira do café com leite, onde é meio que de mentirinha entre os adultos? Era assim que eu me sentia. E isso causava um grande medo, porque parece que eu estava o tempo inteiro, eu tenho que saber logo o que eu quero, eu quero, eu preciso logo me encontrar. Mas nada disso acontecia dentro de mim. Então foi muito angustiante, muito desesperador lidar com isso. Como eu disse, eram interesses que eram muito passageiros. Por mais que eu fosse uma pessoa muito comprometida, o que eu decidia começar, eu terminava. Mas dentro de mim, por mais que eu estivesse mantendo e continuando algo que eu tinha escolhido começar, o interesse já tinha acabado. Eu estava indo só pelo compromisso e pela responsabilidade, pelo comprometimento. Eu não queria mais estar fazendo aquilo. Eu não queria mais estar me propondo a manter as escolhas que eu tinha feito, porque não fazia sentido para mim. Então, isso aqui foi a grande dor. E eu acreditava já em Deus. Eu fui criada dentro da Igreja Católica. Então, a minha família, até os meus 25 anos, hoje eu tenho 38, nós estávamos todo domingo na missa, no primeiro banco. Então, eu orava, eu acreditava em Deus, acredito até hoje. Então, eu era católica, mas eram como se fossem caixinhas separadas. Então, eu tinha a minha espiritualidade de buscar a disciplina de buscar a Deus, mas não existia esse permear. Eu não entendia como que Deus trabalhava dentro de mim, como ele dava as respostas para aquilo que eu estava buscando. Então, eu acreditava em Deus, mas era como se a minha relação com Deus, ou como Deus se manifestando na minha vida, fosse algo muito distante. Por mais que eu rezasse, por mais que eu pedisse ajuda, eu não sabia como isso estava sendo, eu não entendia como isso acontecia no meu processo interno, como isso estava se manifestando, quais eram as orientações, quais eram os direcionamentos. Então, era como se eu acendesse uma vela nos momentos de desespero, mas eu deixasse a vela ali e não usasse essa vela para iluminar o meu caminho. Então, eram coisas distintas. O meu processo, a minha dor, o estar perdido, o meu medo, a minha insegurança, essa sensação de solidão diante de um sofrimento que eu estava sentindo, e ali a velhinha sempre acesa. Então, não fazia parte da minha jornada. Estava como uma coisa separada. Então, eu acreditava em Deus, eu orava, mas eu não sabia ouvir, acessar as respostas, eu não sabia como era ser trabalhada internamente. Então, eu seguia me sentindo dessa forma, por mais que eu tivesse a crença. Então, por isso que hoje todo o meu trabalho é uma mescla do autoconhecimento com a espiritualidade, porque quando eu entendi que na prática eu vou, mas eu não vou sozinho, eu estou acompanhada, eu estou amparada. A forma como eu passei a lidar com as minhas dores, com as minhas dificuldades mudou. E depois que eu encontrei o meu caminho, não quer dizer que eu nunca mais me perdi. Me perdi algumas vezes, mas é como recalcular a rota no GPS. Quando o GPS te manda por uma rota e você desvia, ele recalcula a rota para te colocar de novo no eixo. Então, hoje, quando eu me sinto sozinha, eu entendo como, opa, desviei, me desconectei, me afastei de mim e da minha espiritualidade. Eu sinto isso como um vazio, como uma vida mecânica, como uma vida automática, como uma vida sem sentido, sem satisfação, sem realização, sem profundidade. Estar perdido, estar desconectada de si mesma, estar desconectada da tua espiritualidade, de repente, como eu disse, pode ser que você tenha uma religião como eu tinha. Hoje eu não tenho mais religião, mas pode ser que isso aqui esteja em caixinhas separadas. Que essa vela não esteja iluminando o teu caminho, mas não porque essa luz não é potente e poderosa e não te abençoa, mas porque de repente você não está sabendo usar essa vela para percorrer a jornada que você precisa. Então, se hoje a tua vida está nesse superficial, nesse raso, muito no mental, e parece que minha chama, a chama do meu coração se apagou, a minha centelha se apagou, pode ser que você esteja perdida, pode ser que você também não esteja sabendo fazer essa fusão e essa conexão. Porque para mim era assim, depois que eu aprendi como encontrar o meu caminho, que eu fiz essa busca interna,
e foi uma busca muito profunda, eu fui encontrando primeiro as respostas sobre mim, que é a parte do autoconhecimento, de coisas que estavam escancaradas diante de mim que eu não percebia, de coisas que eu gosto, de interesses que eu tenho, de escolhas que eu faço e que estava ali, como um grande cardápio ou repertório de coisas que representavam já coisas que faziam sentido para mim, que eu gostava, que de certa forma traduzem e refletem a minha identidade, mas que eu não estava sabendo onde buscar e como enxergar isso, nas coisas que estavam manifestadas fora, mas que eram um reflexo das escolhas dentro. Como buscar isso dentro de mim, como, ai, é isso. E quando vem a clareza, quando você encontra clareza no teu processo, o movimento chega. Então, muitas vezes, a tua paralisação, a tua estagnação é falta de clareza, é confusão, é estar se sentindo perdida. Porque se não está claro, é como dirigir na neblina. Você já dirigiu na neblina? Você precisa ir muito devagar, com um pisca-alerta ligado, e parece que você só enxerga milímetros, centímetros na sua frente. Você não sabe o que tem ali 1 metro. Então você precisa ir muito lentamente. A partir do momento que está claro que essas nuvens saem, você pode colocar a velocidade ali, você enxerga a direção. Então, para isso, é necessário aprender a fazer esse mergulho interno das informações que o meu coração está trazendo de é isso que traduz quem eu sou, que reflete o que eu gosto, o que eu preciso, o que me representa. E não aqui com a sua cabeça, com o que você acha que é você, por estar identificada com um papel que você desempenha, de repente um papel profissional, com o papel de mãe, de esposa, de filha, de, enfim, de algo que você tenha dentro vários papéis que você tem, como amiga. Então, às vezes, você está presa na identificação da sua cabeça, de correlacionar um papel, uma identidade temporal com o que é esperado, o que é correspondente deste papel. E não necessariamente tenha mergulhado para buscar no teu coração essas informações. Então, hoje, o meu trabalho, essa mescla do autoconhecimento e espiritualidade, porque eu entendi na prática que eu não vou sozinha, e como eu disse, como eu separava as coisas, a espiritualidade e o autoconhecimento, quando eu enxergava o caminho, eu ia, mas eu ia desconectado. Então eu ia e aí na hora que eu via, eu já estava vazia de novo, meu tanque já tinha esvaziado novamente. E não era que aquilo ali tinha perdido o sentido, que não me interessava mais, mas era como se o meu combustível tinha acabado, porque eu tinha ido sozinha. Então, a força que vem na tua jornada de unir a clareza, de unir, manter a minha centelha, a minha chama viva, o meu sentido, de me sentir realizada, satisfeita, de encontrar uma razão nisso que eu estou escolhendo, nisso que eu estou sendo, nisso que eu estou manifestando na minha vida, como um reflexo daquilo que eu encontrei dentro de mim. Quando você une isso constantemente e abastece com a espiritualidade, é como um copo que se mantém sempre cheio. Se dá sede, eu bebo, como o combustível do carro. Se você sabe para onde ir, mas aquele carro não está com o tanque cheio, você vai rodar. Mas vai chegar um momento que esse carro vai parar, que você precisar de mais combustível. Agora, se você sabe como manter isso aceso dentro de você, preencher esse tanque, esse copo, você vai longe. Você não se desconecta. Então, essa é a diferença de quando você decide, quando você escolhe, quando você encontra somente pela mente. Isso aqui é como uma centelha muito fraca, que logo ela se apaga. Então, é como se você desse 2 passos e depois se sentisse perdida de novo, como algo insustentável. E é diferente quando essa fusão acontece, e aí é como colocar lenha na fogueira. Isso aqui dura, isso aqui aquece, isso aqui expande. Então, foi essa grande mescla, e quando eu entendi isso no meu processo, que sim, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana, e diante disso, tem informações que eu vou encontrar aqui no meu humano, como as minhas emoções, os meus sentimentos, meus pensamentos, crenças,
coisas que ficam registradas no meu corpo e que eu sinto, seja como bloqueio, como prazer, como leveza, como alegria. Então, existe a parte de informações sobre mim que eu vou acessar aqui exatamente na minha experiência humana. Mas a questão é, além desse humano, existe uma chama viva aqui, que é o espiritual. E esse espiritual também tem informações sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que representa a minha verdadeira identidade. E não esses papéis que, de repente, que eu estou identificada, eu sou a Laura, tenho 32 anos, sou terapeuta. Além disso, para além disso. Então, existem essas informações também. Então, essa fusão do autoconhecimento com a espiritualidade, ela é uma travessia mais profunda. Ela te tira do raso, ela te tira do mecânico, ela te tira do superficial e ela te aproxima de si mesma. Como eu disse, não mais a partir das referências externas e não mais a partir daquilo que os outros acreditam sobre você, mas sobre eu comigo mesma agora. No meu mergulho interno, eu vou descobrindo coisas sobre o meu humano e sobre o meu aspecto espiritual que se casam como um grande quebra-cabeça, formando uma só imagem, uma imagem sobre quem eu sou, sobre quem eu estou sendo nessa experiência. E isso é muito mais forte. Isso aqui é muito mais sustentável. Então, é para você imaginar a espiritualidade como se fosse um mapa. A espiritualidade, ela vai te dizer onde, ela vai te dizer o quê. E quando eu digo espiritualidade, não quero que você imagine algo fora dentro de você. Eu quero que você imagine a espiritualidade que se manifesta dentro do teu ser, dentro da tua parte espiritual, que vai se comunicar a partir do teu coração, que vai trazer respostas através do teu sentir, através do teu sutil, através daquilo que muitas vezes você não sabe nomear, mas que você sente. E eu estou falando com mulheres. Mulheres são altamente intuitivas, perceptivas. A questão é o quanto o teu filtro hoje está poluído, ou seja, eu preciso constantemente que alguém diga que é isso mesmo, que alguém aprove, que alguém diga que eu estou certa, que alguém diga que é isso mesmo que eu deveria estar sentindo, que é isso mesmo que eu deveria ou poderia estar fazendo ou estar sendo. Então, o quanto o teu filtro do que acontece dentro de você hoje passa pelo viés, pela aprovação e pela análise dos outros. E o quanto você é capaz de assumir ali e falar, epa, acontece aqui dentro. Eu sei, eu estou aqui dentro, a minha experiência está sendo aqui dentro. Então, eu posso dizer, eu tenho, eu consigo bancar, eu tenho condições de dizer o que acontece aqui, porque eu sou isso, eu moro aqui. E eu não preciso mais que você de fora me diga se é isso mesmo. Então, é o espiritual aqui dentro, a partir do teu sentir, que ele vai te dizer onde, é como ele vai te entregar um mapa. E o teu autoconhecimento vai entender, vai definir o como. Então, a espiritualidade é o mapa e o teu autoconhecimento é como se fosse o veículo que você vai percorrer a jornada. É como uma grande travessia em busca de si mesma. Imagina uma ponte que você precisa atravessar. O autoconhecimento ele vai te trazer até metade da ponte. A espiritualidade em você vai fazer essa travessia. Em lugares onde você não tem acesso, em lugares que você não consegue nomear, que você não consegue compreender. E com certeza você entende do que eu estou falando, porque eu tenho certeza que você já passou por momentos onde parecia que você estava atravessando um grande túnel escuro, que você não via nada, que você não tinha respostas, você não compreendia nada, não entendia nada, estava tudo muito obscuro, confuso, e você até se sentiu sozinha nessa travessia. Mas em algum momento você chegou do outro lado do túnel e tudo fez sentido. Tudo aquilo que você não estava enxergando se tornou claro e você compreendeu cada passo daquela jornada. Você chegou do outro lado.
Só que essa travessia, ela acontece em vários momentos da sua vida. E se você não sabe como olhar para dentro e como fazer esse mergulho para passar por esses ciclos, por essas etapas, para se encontrar nessa jornada, você vai continuar se sentindo perdida, desorientada, confusa, insegura e com muito medo, como eu também me sentia. Então, eu quero trazer aqui aspectos para você olhar quando você estiver se sentindo perdida, na parte do autoconhecimento, que foram muito importantes para mim. Como eu disse, que eu gostaria de ter sabido quando também estava passando por isso. Então, eu quero compartilhar aqui com você o que eu gostaria de ter dito para mim mesma lá atrás, para a Laura na adolescência, e que passou por tanto tempo se sentindo perdida. E que bom que isso se transformou em um aprendizado para me ajudar e para que eu possa compartilhar hoje aqui com você. E eu sinto muito por ter sentido tanta dor e passado por tanto sofrimento durante tanto tempo. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você é que se cobrar um monte de certezas que o mundo e as pessoas esperam que você tenha, é algo ilusório, é algo duro, é algo desnecessário. E eu quero que você olhe da perspectiva de que isso é injusto consigo mesma. Se você tivesse condição de ter certeza, você já teria essa clareza hoje. Então, eu quero que você olhe para isso como se abrindo, se permitindo se liberar dessa cobrança de tenho que ter certeza. Eu preciso ter certeza. Troque essa dureza, esse peso, esse fardo dessa cobrança por algo lúdico, como eu escolho me abrir para experimentar possibilidades, para estar aberta, para testar, para sentir como vai ser. E se não for, eu posso voltar, eu posso mudar de ideia, eu posso fazer outra escolha, eu posso tomar outra decisão. Eu não preciso me cobrar, me pressionar por eu tenho que acertar, eu tenho que ter a certeza. Porque enquanto você estiver buscando essa certeza, vai dar a sensação de que sempre te falta algo. E muitas vezes essa clareza, essa certeza vem conforme você vai trilhando o teu caminho. É conforme você vai andando e que o caminho vai se desdobrando. O caminho não é algo pré-determinado, predestinado, que já está ali abertinho e que você só vai percorrer. O caminho é como se você estivesse percorrendo numa mata, que você vai abrindo, é para lá que eu quero ir, e vem a partir de uma decisão, de uma direção que você toma, e você vai abrindo essa mata conforme você vai caminhando. Em alguns trechos, o caminho vai estar limpo, em outros você vai precisar abrir. Então, não espere, não se cobre tanta certeza, tire esse peso de eu tenho que saber, eu tenho que acertar, eu tenho que estar claro, eu tenho que ter esse peso da certeza, por eu vou me abrir para experimentar, para testar. Brinca com essa possibilidade, com esse lúdico, como eu disse, de explorar. Então, eu não estou buscando a certeza, eu estou experienciando, eu estou me descobrindo enquanto eu tento algo. Isso é muito mais leve, isso é muito mais justo com as dúvidas, com as incertezas que você tem enquanto você está se sentindo dessa forma. Expanda as suas possibilidades ao invés de estreitar. A certeza é como se fosse só uma possibilidade, só uma alternativa. A errada anula a certa, e não é isso na vida. Tudo é experiência, tudo é aprendizado. Ou você acerta, ou você aprende. Olhe dessa maneira. Abra mão da necessidade de ter a certeza, senão você vai ficar parada muito tempo, paralisada, e isso aqui vai aumentar a tua insegurança. O outro ponto, é mais difícil do que estar perdida, é a forma como você se trata e como você se enxerga, simplesmente por não saber o que quer. Quando eu olho para mim lá no passado, eu olho e eu sinto como era difícil, como era solitária essa experiência e o quanto eu potencializei essa sensação de solidão, essa angústia, essas inseguranças por me cobrar. Então, quando eu olho dentro da maturidade que eu tenho hoje, da experiência que eu tenho hoje, é quando eu mais preciso de mim. Quando eu estou me sentindo perdida, é quando eu mais preciso
Deu me acalmando e dizendo, tá tudo bem. Em algum momento, é mais fácil você decidir, você enxergar, você compreender quando você está calma do que quando você está assustada. Quando você está se sentindo segura do que quando você está se sentindo pressionada. Então, trabalhe isso de ser gentil, de ser acolhedora consigo mesma. Afinal, se sentir dessa maneira, estar se sentindo com medo, insegura, perdida, não determina o seu valor, não determina a sua capacidade, não determina o seu merecimento. É só uma condição, como se eu estivesse gripada, passando por um resfriado. Isso aqui não está determinando o que o meu corpo é. É só algo que eu estou passando, sentindo, vivendo neste momento. E a mesma coisa, o estar se sentindo perdida não é quem você é. Você não é perdida. Você está perdida. Porque você ainda não tem a clareza da direção. Te falta informações, te falta consciência, te falta compreensão. E isso aqui você vai encontrar dentro de você e não é buscando fora. Então, mais difícil do que estar perdida é como você se enxerga e como você se trata quando você se sente dessa forma. Então, o meu convite é: seja a pessoa que estende a mão para você. Não seja a pessoa, como eu disse, que chuta a sua costela quando você está lá no chão. Aprenda a se acolher, escolha se acolher, ser gentil. Assim como quando você acolhe um amigo, alguém que você ama quando está passando por um momento de dificuldade. Reconheça o teu sofrimento. Ai, Laura, mas ele está ser perdido. Mas você está sentindo o sofrimento. Você está em dor. É uma dor. A dor, ela merece acolhimento. Não importa a intensidade ou a gravidade disso. A gente não coloca numa escala de porque alguém está realmente sentindo uma dor mais intensa, eu invalido a minha dor. Não, a minha dor também importa. Eu vejo a tua dor, respeito a tua dor, mas eu também olho para aquilo que eu estou sentindo, para o sofrimento que eu estou passando e a dor que eu estou experienciando. Então, não existe uma escala de referência para você medir. Então, aprenda a ser gentil consigo mesma e a se tratar com mais amorosidade nesses momentos. O próximo aspecto é entender. Eu brincava assim que eu era rainha de me perder. Quando eu tive a clareza do meu caminho, caramba, ficou tão claro para mim quando eu fiz essa jornada, e toda essa jornada eu ensino ali dentro do alinhamento do caminho. Eu estava me sentindo perdida e eu falei, gente, não dá mais, tenho 29 anos, e como eu falei, me colocando pressão. E eu comecei a buscar no meu autoconhecimento. E quando eu busquei, eu falei, caramba, estava muito claro o meu caminho. E a primeira pista para mim foi porque eu comecei a meditar em 2011. Esse processo que eu fiz de me encontrar realmente foi em 2015. Então, a primeira pista foi qual foi a coisa que eu não perdi interesse? Que depois que passou a fase de desafio, eu continuei interessada, eu continuei dedicada àquilo e me aprofundando. E foi a meditação. Então, a meditação faz parte do meu caminho, não é só o meu caminho, mas faz parte do meu caminho. Eu medito desde 2011 e sigo trazendo isso e segue fazendo sentido, e é por isso que eu explico como meditar, mas não meditar para você não pensar. Para que que você faria isso? Mas como você meditar para você se aprofundar em si mesmo, encontrar respostas no seu coração, se fortalecer espiritualmente, sair da frente, soltar o controle e se deixar ser trabalhado espiritualmente, se fortalecer, encontrar o teu centro. Então, várias coisas foram se tornando claras que já estavam ali manifestadas em decisões e escolhas, mas eu não estava enxergando. E eu seguia me perdendo. Eu falava, eu sou a rainha de me perder. Porque eu me encontro e me perco, me encontro e me perco. Por quê? Porque estava faltando aquela fusão que eu expliquei para você. Eu estava indo, é para lá? Então deixa que eu vou. Sem olhar no mapa. Então, é para o norte? Deixa eu ir para o norte. Mas eu não olhava os caminhos que eu precisava percorrer para chegar lá. E quando eu me deparava, eu estava perdida novamente. Então, hoje eu brinco que eu posso me perder. Mas isso não me traz medo, não me traz insegurança, não me traz nenhum tipo de dor ou sofrimento. Porque eu sei voltar. Eu sei recalcular a rota. Então, não se cobre. Provavelmente você vai se perder novamente. Isso é um alinhamento. É como recalcular a rota, é como ouvir mais o seu coração do que a sua razão. Me perdi. Caramba, fui pela mente. Me apeguei na mente e me desconectei do meu coração. Se era por ali mesmo.
E quando você se perder novamente, é só o momento de você fazer novas escolhas. Fiz escolhas que não estavam alinhadas, me distanciei. Não é o fim do mundo. Estar perdida é o passo, o primeiro passo para você voltar para a sua verdadeira essência. E lembra que eu falei, eu tinha a sensação que era só eu que estava me sentindo perdida e que todo mundo estava bem resolvido. Só que depois, quando de fato eu me encontrei, hoje eu sei que muitas pessoas nem sabem que estão perdidas. E não é sobre elas. A questão é, e quando nós estamos no automático? E quando sou eu que estou no automático? Quando sou eu que estou vivendo numa anestesia, numa dormência, numa inconsciência? Isso eu não quero para minha vida. E esse é meu convite para você. Não é sobre os outros, mas entender que estou no fundo do poço, estou perdida, perdi o sentido das coisas. Que bom. Agora, pelo menos você sabe onde você está. Você não sabe para onde você está indo, mas você já sabe o ponto onde você está. E esse é o primeiro passo para começar a tua jornada. Então é como se você tivesse, imagina que é como se você estivesse dirigindo numa estrada asfaltada e de repente você perde a mão ali e você cai como é o nome daquela rua que fica do lado, esqueci. Enfim, naquela rua lateral do asfalto, do branco mesmo. Mas enfim, é como o carro desvia e ali, naquela perimetral, é uma terra, é areia, não é asfalto. Você sente a diferença. O carro puxa, fica pesado, fica deslizando. Então é como, opa, saí do asfalto. Eu percebi onde eu não tô mais no asfalto. Então, saber onde você está é o primeiro passo. Ok, saí do asfalto. Preciso voltar. Às vezes você não vai saber para onde, mas o primeiro passo é falar: não era aqui. Não era aqui que eu deveria estar. Não era isso que eu deveria estar escolhendo. Não era isso que eu deveria estar vivendo. Não é isso que eu quero plantar e nem colher no meu coração. Minha vida ficou rasa. A minha vida ficou sem sentido. Então, é o primeiro passo. Entenda isso. Opa, percebi, despertei, escolhi, não quero mais. Lembra que eu falei o basta? Dei o meu basta aqui. Então, os primeiros passos não é sobre a certeza. O primeiro passo para você encontrar e se alinhar com o seu caminho, não é sobre ter a certeza. O primeiro passo é isso. Percebi que eu estou perdida. E depois não é para onde eu vou. Existe um processo entre perceber que estou perdida e encontrar a clareza. E qual é esse caminho entre isso e isso? Você aprender a sentir, a fazer escolhas que sejam mais próximas daquilo que está acontecendo aqui, não aqui. Aqui vai buscar referência do que já existe, da comparação, do caminho dos outros, vai trazer a cobrança do que eu acho que eu deveria. É no teu coração. Você vai precisar aprender a linguagem do teu coração, a fazer esse mergulho em você para descobrir o que faz sentido. Sentido. Já a palavra já diz sentido, ou seja, meu coração está ali, parte minha está ali, e não pensado, é sentido. Então, aprender a se perceber, a se conhecer mais, a se priorizar, fazer mais por si mesma. Mesmo que essas escolhas, isso que eu descobri, desagrade as outras pessoas. Mas eu entendi, meu coração pulsou. Ali tem vida. Então, existe essa etapa de você aprender a sentir, de você aprender a reconhecer aquilo que existe no seu coração. E o próximo passo seria abandonar a pressão e a cobrança por ter que encontrar a palavra que eu tenho, um ranço, um propósito. Gente, se tem uma coisa que é pesado, é a ideia de um propósito. Porque parece que é algo que vai revolucionar, transformar e vai trazer toda a clareza e as respostas da minha vida. E o propósito vem de uma decisão, e vou te contar outra coisa já. O propósito, muitas vezes, ele se transforma. Um propósito que eu tinha no meu caminho não é mais o mesmo propósito que me faz continuar o caminho hoje. São propósitos diferentes. Então, eu vou dar o exemplo da minha vida. Eu comecei esse caminho de tornar as minhas escolhas, a minha vida, de mudar a minha vida e ajustar várias escolhas, inclusive a profissional. Eu larguei a sala de aula
e me tornei professora de Kundalini Yoga e meditação durante 5 ou 6 anos, 5 a 6 anos eu fiquei ali, porque eu achei, naquele momento que eu estava perdida, eu achei que eu estivesse passando por uma depressão. Eu tinha tanto medo, a vida deixou de fazer tanto sentido, eu estava tão distante, tão desconectada de quem eu era, que a vida para mim era um tanto faz. Se eu morresse amanhã, se eu morresse daqui 2 anos, tanto faz. Perdeu a cor, perdeu o sentido. Eu estou vivendo por obrigação. Então, eu fui procurar uma ajuda. Eu procurei um psicólogo, expliquei como eu me sentia. Falei, eu preciso saber, isso aqui que eu estou passando, que eu estou sentindo é depressão? Porque se for, eu vou atrás, vou me tratar. E ele olhou para mim, eu não lembro como ele terminou essa frase. Isso foi em 2015, mas até hoje eu lembro do começo da frase dele. Ele olhou para mim e disse: Laura, você sabe várias terapias. Você tem meditação, você tem o Kundalini Yoga, você tem Reiki. Eu não sei como ele terminou essa frase, mas isso aqui para mim foi o suficiente para eu entender o que ele estava querendo me dizer. Você tem ferramentas para você se trabalhar. E aí nós continuamos a conversa, não gravei, não lembro o que ele falou a partir disso, mas eu entendi o recado. Eu preciso praticar. Eu preciso me aprofundar naquilo que eu já sei. Eu não preciso de um novo conhecimento. Lembra que eu falei do começo dessa aula? Eu não preciso de uma outra ferramenta, de um outro caminho, de um outro conhecimento. Eu preciso saber como aplicar e o que vai funcionar daquilo que eu já sei. Me aprofundar naquilo que eu já sei. E nisso, a minha vida, ela, ela foi muito rápida, uma transformação muito rápida como eu me sentia dentro. E foi ali naquele momento onde as coisas se tornaram claras e conscientes para mim que eu escolhi, eu vou trabalhar com meditação e yoga, porque eu vi a transformação que isso fez na minha vida. E eu falei, se aquilo que eu estava sentindo não era depressão, eu não quero saber como alguém com depressão se sente, porque deve ser realmente muito difícil e desafiador. Então, aquilo foi o meu propósito inicial. A minha dor me levou a um caminho, a uma jornada interna, uma transformação. Quando eu saí desse mergulho, aquilo ali era um propósito para mim. Levar aquele conhecimento, aquela ferramenta para outras pessoas que pudessem estar experienciando a mesma dor. Só que hoje, isso não é mais uma dor para mim. Hoje, o motivo pelo qual eu sigo a minha jornada tem um outro sentido, tem um outro propósito. Como eu disse, depois eu entendi que eu me perderia várias vezes ali. E foi quando eu tive um outro entendimento, um outro chamado. O autoconhecimento é muito importante, mas a espiritualidade é mais. Então, na base do meu trabalho hoje, é como uma pirâmide, onde a grande base, a fatia, a sustentação é a espiritualidade. Depois vem o autoconhecimento. Então, todo o norte vem da espiritualidade, porque o autoconhecimento, ele vai me levar até um certo nível. Mas as raízes, o desconhecido, aquilo que eu não tenho acesso, que eu não tenho consciência, a espiritualidade me leva, me sustenta ali. Então, hoje, o meu propósito é outro, mas o meu caminho é o mesmo. Então, liberte-se dessa ideia de propósito. Isso aqui é uma prisão, essa ideia de propósito. Troque isso por decidir encontrar algo que faça sentido para você hoje. Sentido aqui. Teu coração precisa estar ali, não a tua cabeça. Então, de acordo com a verdade que você encontrar nesse mergulho interno, que é o que vai te colocar em movimento. É isso. Não é algo mirabolante. É algo simples, mas que às vezes está encoberto por camadas e camadas de desconexões, de ideias, de cobranças ou de julgamentos que você criou sobre o que você deveria estar escolhendo, como você deveria estar vivendo, quem você deveria estar sendo, comparações, olhando no teu entorno, como as pessoas estão vivendo, como elas estão escolhendo, e esquecendo de olhar para você. E tá tudo bem, deixa as pessoas escolherem, viverem como elas querem. Você não tem nada a ver com isso realmente. A questão é, e eu? Eu tô seguindo a manada? Ou eu tô olhando para mim e validando aquilo que tem de mim? Eu tô tentando me encaixar? Eu tô tentando me pertencer? Eu tô buscando aprovação? Eu tô buscando reconhecimento? Eu tô buscando afeto? Ou eu tô buscando a minha verdade?
me entender, me conhecer. Então, abra mão dessa ideia de propósito e vá para um lugar mais profundo em você. Você é a maior contribuição para o mundo. Ser quem você é, trazer aquilo que existe dentro de você é a sua contribuição. E o próximo entendimento que eu quero trazer aqui para você, de percepção, é: se você não for em busca de si mesma, de se conhecer, de saber o que faz o teu coração vibrar, da verdade que você traz, como se fosse um porta-joia. Existe algo único que existe em você. E se você não mergulhar em si para descobrir isso, a tua contribuição, e eu gosto de imaginar a tua contribuição como se fosse um lápis na caixa de lápis de cor. Talvez você seja o cor-de-rosa. E o cor-de-rosa vai fazer falta na caixa. Se você não descobrir aquilo que você traz como algo único, a tua identidade, a tua essência, o teu saber que vem da tua alma, você vai deixar de contribuir. É como se fosse uma espécie de flor que deixasse de existir na natureza ou na floricultura, porque você não descobriu, não cavou, não descobriu qual era a flor que existia ali dentro. E ficou só olhando para as outras flores e pensando, nossa, como elas são lindas. Talvez eu tivesse que me esforçar para tentar ser essa flor, tentar ser essa cor do lápis de cor e deixando de ser a contribuição que você precisa. Então, se você não for em busca de si mesmo, você não vai descobrir o que faz o seu coração vibrar. Você não vai descobrir a tua identidade, o que é seu, só seu, único. E com isso você vai acabar se anulando e servindo e fazendo parte do projeto das outras pessoas que já sabem. Estando a serviço do sonho e da vontade das pessoas que já sabem quem são, o que elas querem, para onde elas estão indo, do sonho dos outros. Então, assuma as rédeas da sua vida. Faça isso por você. E lembra, você é a maior contribuição para o mundo e para as pessoas que você ama. Então, eu quero te lembrar que você vai, mas que você não vai sozinha. Você pode ir, você não precisa. Tanto no teu mergulho interno, que pode ser totalmente amparado pela espiritualidade, e isso traz uma leveza, um amparo que eu desejo de coração que um dia você experiencie. Assim como na parte do mergulho do autoconhecimento. Então, tem a sua parte, mas também tem o ponto em que você precisa soltar, que você precisa sair da frente para que as coisas aconteçam, para que você possa ser ajudado. E eu quero deixar um convite aqui para quem quer se aprofundar, para quem quer mergulhar na relação consigo mesma, aprender a se conectar espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, eu não estou falando de uma religião, independente de qual seja a tua crença e a tua religião, de você se nutrir, de você se fortalecer, de você se conectar para fazer essas travessias internas. Você tem a opção de se inscrever no curso do Alinhamento do Caminho e ser guiada, ser direcionada por mim nessa jornada. Então, eu vou te explicar como que funciona esse curso. Esse curso são aulas que estão gravadas e disponíveis na plataforma da Hotmart. São aulas que aconteceram ao vivo, com grupos de desenvolvimento feminino que eu conduzi online, ao vivo, e elas ficaram gravadas e estão disponíveis. Assim que você se inscreve, confirmando o seu pagamento, você recebe no teu e-mail um link com acesso, com login e senha, para você entrar nessa plataforma e você tem um ano de acesso. Então, você entra, você já tem acesso a tudo o que aconteceu. A proposta do curso é que você vá no teu ritmo, no teu tempo, conforme a tua sede, conforme a tua fome e a tua capacidade, no sentido de, às vezes, você vai fazer um mergulho e você vai precisar interiorizar, integrar aquilo. Às vezes, você vai poder se aprofundar e até que você fala, calma, agora eu preciso centrar. Então, é o seu ritmo, é a sua velocidade, é você que vai saber de si mesma. E tá tudo disponível ali. Assim que você se inscreve, você já pode começar a sua jornada. Fica disponível durante um ano o acesso. E você tem, por lei, 7 dias de garantia. Então, você compra, durante 7 dias você pode assistir, fica tudo liberado imediato, não tem aquilo de que você vai acessar um módulo e depois eu vou liberar o resto. Não. Acesso imediato a tudo que já aconteceu. São conteúdos que eu vou atualizando ao longo do ano e você pode assistir durante 7 dias. Se você sentir que não se conecta com o que eu trouxe ali, com as orientações, com os direcionamentos, de uma forma muito simples e prática, você pode pedir reembolso sem precisar se justificar. Isso é um direito seu por lei. Você não precisa nem comunicar, você vai direto na plataforma
e solicita um reembolso. Então, é uma garantia e um direito que você tem. E eu vou mostrar aqui como que funciona essa plataforma por dentro. Vou mostrar aqui quais são as aulas que estão disponíveis para você ver o que você vai acessar quando você se inscrever aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Então, esse é o curso por dentro. Quando você acessa, é essa informação aqui. Você tem a informação aqui, onde eu explico, né, como você vai fazer, e tem esses módulos. Então, tem o módulo de conexão espiritual, que tem 21 aulas. Nessas aulas, são aulas canalizadas. O que que são canalizadas? São textos que eu recebi do meu mentor pessoal. Esses textos estão em PDF nessas aulas, e ali eu vou explicando essas consciências, essas orientações. Nesse módulo, a ideia é como você começar a construir o teu caminho, a tua conexão espiritual, com a tua espiritualidade, com os teus mentores. E como eu disse, esse primeiro módulo aqui foi o meu mentor que trouxe as orientações, os direcionamentos, e eu expliquei as consciências que ele trouxe. O outro módulo é a busca e investigação interna. Então, esse módulo tem essas aulas, onde eu trouxe aquilo que eu fui ajustando no meu processo, na minha relação comigo mesma, na minha relação com os outros. Esse processo de filtrar o que é meu, porque eu descobri o que é dos outros que eu estou carregando, que eu tomei como uma verdade, a forma como eu me enxerguei, mas que na verdade foram conclusões de pessoas que eu gosto, que eu amo. Enfim, de verdades que eu tomei e que não necessariamente me representam dentro da minha essência. O próximo módulo é a confiança em si mesma e na espiritualidade. Ou seja, para você trilhar o teu caminho, você vai precisar confiar em você, naquilo que você sente. Não tem como você trilhar um caminho sem confiar no que você vai acessando. Então, aqui eu vou mostrando como você vai trabalhar a tua autoconfiança, a sua segurança, lidar com o acolhimento, como você vai começar a lidar com a sua crítica, desenvolver amor próprio, fortalecer a sua relação com Deus. E eu sempre vou trazendo práticas. Toda aula tem o conhecimento, a orientação e tem como você vai aplicar isso na sua vida, sempre de uma forma simples e prática. O próximo módulo é o Estou Perdida e Agora, que foi o quê? A busca que eu fiz de autoconhecimento. Lembra que eu falei que eu olhei para dentro, para as escolhas, e quando eu fui olhando as escolhas que já estavam na minha vida, estava muito claro que elas estavam refletindo coisas importantes para mim. Então, o que eu observei no meu autoconhecimento, nas minhas coisas, nas minhas roupas, nos filmes, nos livros, naquilo que despertava o meu interesse, para que você possa fazer essa busca também. O módulo 6 é melhorando a relação consigo mesmo. Então, como trazer acolhimento, amorosidade, respeito, aprender a se validar, aprender a se bancar, confiar naquilo que você sente. E aí tem o módulo de numerologia tântrica, porque eu fui trazendo as ferramentas que eu usei no meu caminho, e numerologia tântrica foi uma das ferramentas que eu usei para mim e para eu trabalhar também. Então, ali traz o dom, traz o destino, mas não destino como premeditado. Seria o que as informações da sua alma, de acordo com a numerologia, traz, que você vai encontrar satisfação, realização quando você estiver fazendo. Tem mantras para você trabalhar a relação consigo mesma. Tem a oficina de meditação para iniciante. Então, dentro do alinhamento do caminho, eu vou trabalhar o tempo inteiro meditações, meditações guiadas, como você meditar sozinha. Então, eu vou ensinando como que você vai começar a meditar em casa, como você vai usar a meditação para se conectar, se fortalecer com o seu anjo da guarda. Então, existe aqui o módulo de práticas guiadas para quando você precisar, tem 28 meditações agora, e você vai olhando ali qual é o seu momento, o que que você precisa. Então, tem para soltar resistência, tem para autocompaixão, para trabalhar o estado de presença, para acolher questões que estejam vindo da sua infância, da sua criança interior, para relaxar, para atenção, para conexão com o mentor, para se nutrir emocionalmente, para equilíbrio, enfim, para liberar angústias, tem muitas meditações. E tem o módulo aqui de jornada e de fortalecimento espiritual, que são 7 dias com a proposta de você
buscar e fortalecer a sua relação com Deus. Então, essa é a jornada proposta dentro do alinhamento do caminho. Ali eu vou trazendo tudo o que eu faço, o que eu acessei, o que eu percorri, para onde eu olhei, na relação comigo mesma, para que hoje eu consiga trilhar o meu caminho de acordo com a minha verdade. E dentro do alinhamento do caminho, a proposta não é que você siga o meu caminho, que você reproduza o que eu fiz, de forma alguma. Eu quero que você encontre aquilo que é a tua verdade, a tua contribuição, e para que isso se alinhe, as suas escolhas, as suas decisões reflitam aquilo que existe dentro de você. Então, a proposta do alinhamento do caminho é essa, para que você aprenda o que você precisa buscar, para onde você precisa olhar dentro de você. Então, esse é o convite que eu deixo, e se você tem interesse em se aprofundar, em mergulhar e ser conduzida por mim nessa jornada, é só se inscrever no botão abaixo, e para mim vai ser uma honra te acompanhar e te orientar em busca de si mesmo.